Prezados agentes de saúde, alunos do curso Mais Saúde com a gente, eu sou Arovel, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, falando desta vez sobre o fórum. Eu vou fazer aqui a leitura do texto motivacional que é apresentado no fórum e pedindo, né, que você faça ali uma intervenção. Vamos entender aqui como você deve comentar no fórum da disciplina 5 sobre processo saúde e doença. Então você vai entender aqui aspectos importantes. Claro, já é importante que você tenha assistido a videoaula, a aula interativa também, isso vai ajudar bastante. Inclusive, tem vídeo também sobre aula interativa que eu estou também disponibilizando hoje também, ou seja, nesse mesmo dia, 10 de dezembro, que o curso liberou aí a disciplina 5. Então, no fórum aqui você vai entender como você deve comentar. Então, você vai entender o que são os determinantes sociais, o exemplo aqui, o estudo de caso que está sendo apresentado, e eu vou dizer aqui exemplos de como você deve compartilhar. Lembrando que isso é comum para o agente de endemias, o agente de saúde, e também o que eu vou apresentar aqui não está nada ligado, por exemplo, a uma determinada área de trabalho. É um tema comum que pode servir para todos. Portanto, o exemplo que eu vou trazer aqui vai servir para todos os alunos. Antes, eu já peço aquela parceria de sempre de você deixar o like, né? Se deixar para o final, você esquece. Então, curta esse vídeo. Também comente, né? Informe aí onde você mora, um bom dia, uma boa tarde, um gostei, um legal. Isso já ajuda bastante o nosso canal e eu também acompanho essa interação de vocês. Por fim, assim que você concluir o vídeo, compartilhe, envie para outros colegas ou o link que você viu lá no grupo do WhatsApp, envie para outros. Ainda falta chegar a muita gente. Então, são 140 mil alunos e ainda falta chegar a muita gente. Então, ajude nessa divulgação que é importante também. Bem, o fórum aqui já traz compreendendo o processo saúde, doença e de vigilância em saúde. Esse é o título, né, do fórum. O estudo de caso, vamos entender aqui? José é pedreiro. Tem o hábito de fumar 2 carteiras por dia. Vamos entender aqui primeiro o que é que vai influenciar. O fato dele ser pedreiro tem alguma coisa a ver? Você vai entender nesse vídeo. O fato dele fumar tem alguma coisa relacionada que você vai precisar justificar? Eu acho que sim, né? Aqui diz que ele fuma 2 carteiras por dia e vem se alimentando com marmita diariamente. Outra observação, que leva para a obra. Então, ele trabalha de pedreiro, leva marmita. Isso significa o quê? Uma alimentação irregular, que não tem ali as melhores condições, né, de alimentação, né, não está no ambiente doméstico, né, está em serviço, então com certeza não vai se alimentar bem, até intervalos de refeições, né, de lanches, com certeza que, pelo que diz, ele não tem, e ainda diz que a marmita quase sempre conta com arroz e feijão, não podendo ter carnes. Olha, isso aqui é fundamental, essa observação. Carnes é o principal fator ali de proteínas, né, dos alimentos, pois ficaria onerosa para a família, ou seja, custaria mais, ele não teria condições financeiras, né, para comprar carnes ou mais mantimentos ali que pudesse melhorar a alimentação. Então, questões econômicas. Aqui diz: José mora em um barraco de materiais mistos, com madeira e tijolo. Então, ao dizer que é barraco, significa também ali uma condição precária de habitação, sem saneamento básico. Outra observação importante. O barraco tem 2 cômodos, um quarto onde dorme a família e uma sala com cozinha. Repare que somente 2 cômodos. Então, isso aqui, claro, agrava ainda mais a situação da família. Questões de higiene, né? Como já diz aqui, ó. O banheiro é fora da casa, tipo fossa. Mora com a esposa e 3 crianças. Então, são 5 pessoas na casa. Uma menina de 5 anos e 2 meninos de 8 e 10 anos. José vem apresentando emagrecimento. Agora aqui já é trazendo para a realidade de adoecimento dele. Ele apresenta emagrecimento e uma tosse persistente e resolveu ir à unidade de saúde após o serviço. Então veja que ele tem que trabalhar mesmo, né? Após o serviço, não perdeu nem mesmo esse dia de serviço, né? O médico solicitou exames e foi diagnosticado com pneumonia.
sendo prescrito o esquema terapêutico e agendado consultas para os demais membros da família, para verificarem se também estão com a doença. Agora você vai ver aqui a pergunta. Baseado na situação descrita, reflita e descreva quais os determinantes de saúde que podem estar envolvidos com o adoecimento de José. Então, aqui quer saber quais. Descreva, baseado nesse relato aqui. Então, você vai observar isso aqui, vai dizer quais os determinantes de saúde que podem ter envolvido com o adoecimento de José. Você já viu que o processo de saúde e doença considera muito mais coisas, né? Como fatores que vão possibilitar ou favorecer um adoecimento, né? Então, existe mais de um fator que pode, claro, agravar. Então, não é somente ele foi diagnosticado com pneumonia, foi um acaso, pegou pneumonia ali, até pode acontecer com menos fatores envolvidos, mas aqui pede que você analise, será que esses outros fatores prejudicaram a saúde dele, ajudaram a chegar a esse resultado de ser diagnosticado com pneumonia? Então, você, para responder isso aqui, claro, é importante que você já tenha visto mais material do curso, mas aqui nós vamos identificar as determinantes sociais. Eu vou trazer aqui um trecho do e-book que você pode também ver na página 38, um pouco antes aqui fala, no capítulo 2, determinantes e condicionantes. Então, vamos entender o que é que condiciona uma determinada situação. Então, aqui na página 38, você basicamente vai ter quase que a resposta, né? Aí você vai relacionar com a situação do José. Então, o que traz aqui, um pouco antes, na verdade, exatamente aqui, ó, 38, você pode ver esse trecho. O modelo dos determinantes sociais de saúde, DSS, considera diversos fatores. Então, vamos entender aqui um pouco, fatores que são de aspectos, ou não apenas de aspectos biológicos, ou seja, doenças, né? Biológicos até, por exemplo, uma doença genética, né? Tá ligada ali à biologia, né? A formação, né? Dos genes ali, né? O momento do gestacional. Então, não apenas a fatores biológicos, né? Mas também comportamentais. Será que tem alguma coisa do José ali que é comportamento? Também fatores sociais. Sociais é do ambiente também ali, né? Por exemplo, onde ele mora, diz que não tem saneamento básico. Então, isso é uma questão social, porque não é algo que afeta somente ao José, mas imagina-se que os vizinhos, outras pessoas ali próximas. Tem fatores econômicos ligados? Também sim, né? Diz que ele, claro, aparentemente não tem condições nem de comprar uma carne, foi isso citado no texto. Culturais aqui, nesse caso do José até não, mas sim do estilo de vida. Então pode-se imaginar, claro, cultural, que é também um estilo de vida. Ah, eu quero fazer uma atividade física, para mim isso se torna um hábito cultural, né? Ou pode-se imaginar cultural de manifestações culturais, né? De outras questões, aí já mais amplas, né? Não é bem o caso aqui. E também questões ambientais. Você identificou alguma coisa dessas que relacionam ambientais, por exemplo, saneamento básico, que impactam a incidência de riscos e problemas de saúde em populações. Aqui vai dizer incidência de riscos, porque não quer dizer que, por exemplo, a pneumonia foi causada pelo fato de que ele só come arroz e feijão. Mas será que essa alimentação, a dieta precária, com baixos nutrientes, será que isso não favorece ali o emagrecimento dele, essa fragilidade, e que vai acabar essa fragilidade propiciando, por exemplo, depois uma pneumonia? Então aqui não vai dizer que são causas, mas que são riscos, né, incidências. Vamos entender aqui mais para a gente voltar lá no texto, para ver o texto que nós damos como reflexão, né, que você pode usar para comentar também. Claro, com suas palavras, né? Aqui diz: esses elementos são reconhecidos por sua capacidade de influenciar as condições de vida e os processos de trabalho, quanto do indivíduo quanto da comunidade. Também influenciam a comunidade. O modelo abrange variáveis como, aqui sim. Então, esse trecho aqui
é o que você pode refletir para comentar no, no estudo de caso no fórum. Então aqui diz, ó, o modelo abrange variáveis como. O modelo quer dizer os determinantes. Ali está perguntando, aqui justamente pergunta, ó, quais são os determinantes de saúde. Então a gente vai entender, voltando aqui, aqui diz esse modelo, né? Ou seja, o que são os determinantes sociais, como é aqui o início do título, ó, os determinantes sociais. Esse modelo, que é o que está dizendo aqui, é o modelo de determinantes, abrange variáveis, ou seja, diversos fatores, como idade. No caso de José ali, nem disse a idade, não foi? Não citou a idade de José. Então, a idade a gente não vai poder dizer que é uma dos determinantes. Então, nesse caso aqui, idade não é. Mas, claro, tem outras doenças em que a idade é um dos fatores, né, que contribui ali para o adoecimento. Então, aqui a idade não é sexo, não, né? Por ser homem não quer dizer que por isso ele vai ter a pneumonia. Então, sexo não está influenciando. Fatores hereditários. Você vê alguma coisa? Não, né? No caso do José ali, não há nada de hereditário que venha a causar esse adoecimento. No caso ali, a pneumonia ou emagrecimento. Então, aqui, por exemplo, se fosse um diabético, né? Poderia ver a idade dele, um idoso diabético. Poderia relacionar fatores hereditários ou o próprio câncer, né? Tem ali também uma prospecção maior quando há alguém na família que teve, né? Então, fatores hereditários. Etnia, também não descreve nada sobre questões ali étnicas do José, né? Sobre origens, não tem nada relacionado a isso, então não é uma das causas, né? Estilo de vida. E aqui está entre parênteses, o que é estilo de vida? Dieta, tabagismo e atividade física. Bem, aqui será que já é alguma coisa que influencia o José? Estilo de vida? Dieta, sim. Ali disse que ele tem uma alimentação, ó, vem se alimentando com marmita que leva, né? Então a dieta, sim. Aqui diz que a marmita só tem conta com arroz e feijão, não pode ter carne por questões que ele não pode comprar, onerosas, né? Então sim, dieta a gente já identificou um determinante, né? Que é o estilo de vida. Aqui é a explicação. O que é estilo de vida? A dieta. Então, está aqui como estilo de vida, então você vai mencionar primeiro estilo de vida, dieta. Também tabagismo. Sim, José é fumante. Aqui diz logo de início, ó, fuma bastante. Então aqui, pelo que eu entendo, é a maior causa, não é nem só a questão da falta de saneamento, não. Uma das maiores, não é nem causas, né? A gente viu que já não utiliza esse termo, né? Um dos maiores determinantes ali que vai favorecer o adoecimento dele nessa condição ali de pneumonia, com certeza é o hábito de fumar. Então, muito até menos do que questões ali de ambientais, né? Mas também influencia. Vamos entender mais, né? Então, nós identificamos duas coisas. A atividade física. Ali fala que José só trabalha, tanto que foi para a consulta depois do serviço. Então, a atividade física a gente imagina que ele não faz, mas no texto também não diz isso. Então, não diz que ele não faz. Então, a gente não vai nem poder julgar, dizer, citar atividade física. A gente sabe que a dieta, sim, cita lá no texto motivacional e cita que ele é fumante. Então, essas duas coisas você vai dizer, um dos determinantes é o estilo de vida, então, ali relacionado à dieta, né? Alimentação irregular, inadequada, né? E o tabagismo, o fato que ele fuma bastante. Atividade física, aparentemente sim, mas não diz nada no texto, vai que ele joga ali um futebolzinho no final de semana, não sabe, né? Então, não citou isso e também aparentemente não está relacionada com a questão da pneumonia, né? O fato dele, por exemplo, ser sedentário, também não disse isso, né? Que ele é sedentário. Na verdade, ele tem atividade de serviço, ele trabalha, né? Um trabalho forçado também ali, que exige força física. Não é uma atividade física também, não é um exercício, né? Mas também ele não é um sedentário. Outra condição, aqui agora já não é estilo de vida. Então, estilo de vida, sim, a partir da dieta e do tabagismo. Outra condição, a segunda condição, a renda, influencia na condição do adoecimento? Sim. A gente viu que ele emagreceu, né? A condição que ele vem emagrecendo e diz que ele não pode comprar carne. Então, sim, a renda a gente vai considerar. Então, segunda coisa, renda.
Acesso a saneamento, sim. Ali disse que ele não tem saneamento. Duas coisas. Saneamento básico a gente pode entender como serviços essenciais, como o fornecimento de água, né? Água potável é uma das principais coisas, né, do saneamento básico. Outra coisa, por exemplo, se eles estivessem em uma rua com calçamento, né, que não tivesse ali, por exemplo, uma rua sem calçamento, vai ter alguns agravantes para a saúde também, né? Mas pode ser uma área rural, a gente não viu ali dizer se é um bairro, né, uma cidade, né? Mas também não citou. Então, claro, se for área uma fazenda, ele não vai precisar ter um calçamento, né? Mas diz também que ele utiliza fossa, então não tem saneamento básico no sentido de que não tem água encanada, também com certeza não vai ter calçamento, né? Uma rua bem pavimentada. E a terceira condição também é que não tem esgotamento sanitário. Então, isso sim prejudica ainda mais também. Inclusive, é citado no texto, né? Você viu que cita que não tem banheiro, né? Sem saneamento básico. E também fala que ele utiliza fossa. Então, fossa, claro, não é a forma melhor de saneamento básico, né? Então, polui ali o chão, né? Então, pode ser um outro fator de risco, né? É, no caso dele aí, se pudesse ter o saneamento básico, o esgotamento seria melhor. Então, sim, você vê que a renda também interfere, o acesso ao saneamento, sim, e a outra coisa, a habitação interfere. Sim, a gente viu ali que no texto fala que a casa dele só tem dois cômodos, o barraco, na verdade, ó. Então, sim, você pode incluir. Não é que é a causa da pneumonia, é isso, mas são fatores que vão contribuir, né, para um adoecimento. Então, sim, você vai citar também essa outra causa, que é a habitação. E a habitação é um dos determinantes sociais de saúde. Habitação, emprego. No caso aqui, a gente não vai citar emprego porque ele trabalha, diz que ele trabalha, né? Outra condição aqui, ambiente de trabalho, né? Ou emprego, no caso. O ambiente de trabalho está causando o adoecimento do José? Não. Diz que ele é pedreiro, mas não quer dizer que vai causar um adoecimento. Talvez se ele tivesse ali um problema mais sério, por exemplo, na coluna, aí sim a gente poderia dizer que o trabalho dele, né, talvez ele pegando peso, um trabalho repetitivo, né, ou que ele pudesse ter problemas, musculares, aí sim a gente poderia imaginar relacionado ao trabalho. Mas no caso aqui, a pneumonia não está diretamente ligada ao ato de trabalhar como pedreiro, né? Claro, tem algumas coisas que prejudicam, né? Poderiam prejudicar, né? Mas, por exemplo, um serralheiro, né? Normalmente eles ali se dão conta com muitos pós, né? Pequenos folículos ali de pó que acabam inalando também do trabalho. Aí sim, seria uma questão de risco do trabalho, né? Que poderia prejudicar ali os pulmões também. Mas no caso aqui do pedreiro em si, não há nada relacionado que prejudique o pulmão, né? A não ser que ele esteja só passando massa corrida ali nas casas, lixando, sem usar equipamentos, aí sim ele poderia também inalar, respirar ali ou aspirar muito pó, né? Mas não é isso o caso aqui. Então você não vai citar ambiente de trabalho além do acesso a serviço de saúde. Então, também não é um problema para ele, que disse que ele tem o serviço de saúde, né? Ele foi, então, ele não pode dizer que é um dos problemas, porque ele tem, né, um serviço de saúde. Então, aqui tem, ó, resolveu ir à unidade de saúde. Eu acho que foi o agente de saúde, né, que orientou para que ele fosse, né? Mas aqui não disse também que foi o agente de saúde, não, né? Poderia ter dado essa moral, né? Mas não deu, né? O texto. Então a gente vê que ele tem o serviço de saúde. Então você não vai citar, por exemplo, a falta de serviço de saúde. Por causa disso ele tem adoecido, ninguém percebeu, né? Educação, aqui não quer dizer. Claro, educação sempre é útil em todos os aspectos, mas diretamente no caso aqui do José, não sabemos a escolaridade dele, né? E também não seria um motivo para o adoecimento dele, né? Padrões culturais. Padrões culturais aqui é um tema muito amplo, né? Então a gente não vai citar também padrão cultural, né? O estilo de vida dele, né? O estilo de vida dele é um comum, né? Trabalhar, voltar para sua casa, né? Apesar de que ele tem essas outras condições de vulnerabilidade, mas é um padrão comum. Então não é, por exemplo, aqui não é um viajante, né? Que vai para selvas e que está arriscado a adoecer
né, pegar, contrair ali algumas doenças, né, que tem em outras regiões, então ele não é um viajante. Isso seria um padrão cultural, né, diferente, né? E são diversos padrões culturais. Então, no caso dele aqui, não. Simples, no dia a dia ali dele. Então, você já viu quais são os que ele tem, os modelos determinantes, que são alguns que não interferiram, esse aqui, idade não, sexo não, fator hereditário não, etnia não, ambiente de trabalho não, o acesso a serviço de saúde também não foi, porque ele tem o serviço, então não é um dos fatores. Educação também não, e padrões culturais também não. Mas lá nós vamos citar o que é sim, o que foi determinante para prejudicar a saúde dele, sim. O estilo de vida, isso porque ele tem uma dieta e é um pouco a situação vulnerável dele, econômica, mas também o tabagismo, que é aqui pode-se entender que o tabagismo é uma opção também dele, claro, é considerado também é uma doença, né, que, claro, tem ali a dependência, né, que é causada, né, então não estou dizendo que ele fuma porque quer, mas é algo pessoal, é uma decisão também dele de buscar um tratamento ou até mesmo de parar. Então aqui o tabagismo é algo que ele tem diretamente uma responsabilidade muito grande sobre isso, até, né, que causa o adoecimento e é a principal causa aqui do adoecimento dele também. Então não é que a gente pode utilizar causas, mas condicionantes. Então, com certeza, o tabagismo, e nós vamos mencionar isso. Atividade física, eu disse também que não, né? Renda, sim. Acesso a saneamento, sim. E habitação, sim. Então, essas aqui foram as causas, os determinantes, na verdade. Vamos ver o texto, como ficou? Então, aqui diz quais os determinantes de saúde que podem estar envolvidos com o adoecimento de José. Você viu ali vários, eu disse alguns que não fazem referência a José e outros que sim. Vamos ver como está o texto? Aqui eu disse, ó, veja que foi um texto curto e botei aqui com 3 explicações, né? Você pode fazer só texto, texto seguido, ou então pode até fazer uns tópicos também, como eu fiz. Aí eu disse, os determinantes que, repetir aqui, né? Que podem ter contribuído, eu disse podem, porque, claro, não é um diagnóstico ali da causa, né? Você viu que nem o médico disse qual foi a causa dele, né? Do adoecimento, né? Então, não somos nós que vamos aqui também dizer a causa, né? Mas os determinantes que podem ter contribuído, né? Então, a gente deixa aqui a hipótese, né? Para o adoecimento de José, estão ligados a 3 fatores importantes. Então, aqui são 3 fatores que nós mencionamos aqui, né? Que é mais, que é o cultural, o estilo de vida, né? Depois você vai ver esse estudo sobre isso também nas disciplinas seguintes, futuras, né? Os aspectos econômicos, que envolvem ali a alimentação irregular, a moradia, né? E também ambientais, por exemplo, a falta de saneamento básico, né? Para ter um calçamento na rua dele, um esgotamento sanitário, não necessariamente depende só do José ou da sua família, mas depende de uma política pública. Então a gente vai colocar aqui também como questões ambientais que prejudicam, no caso aqui, a falta do saneamento, ou seja, ali o lixo, né? Talvez a céu aberto, a gente não sabe se tem a realidade dele, mas pelo menos a falta de água. E a água é questão ambiental, né? Então, diz que ele não tem saneamento básico, então ele não tem água encanada, não tem água potável, né? E isso é uma questão ambiental. Aqui eu respondi. Estão ligados a 3 fatores importantes a saber. Um, o estilo de vida. Você viu aqui, ó, que o primeiro que nós identificamos foi justamente estilo de vida, ó. Estilo de vida com 2 pontos, a alimentação e o tabagismo. A alimentação mais como vulnerabilidade, o tabagismo até mesmo também como opção do José de fumar. Não quer dizer que os demais da casa também fumem, né? Então vamos ver aqui, né? Estilo de vida, aí eu vou dizer, o cigarro é um fator de risco para a pneumonia, pois diminui as defesas do pulmão. Cara, isso aqui foi uma informação extra que eu coloquei, né? Então, o cigarro, todo mundo já sabe que é um fator de risco, né? Prejudica diretamente o quê? Os pulmões, né? E a pneumonia age também sobre os pulmões. Então, sim, aqui há uma conexão direta, né, de determinantes com o adoecimento dele, com a doença que ele está no momento. Então, o cigarro
e é um estilo de vida, porque ele pode também parar, apesar de que a alimentação, ele pode melhorar a alimentação, mas depende de questões econômicas também. No caso do cigarro, aqui, ele é uma coisa de opção, mas que também é considerado uma doença, né? Ele precisa de um acompanhamento para deixar de fumar. Então, eu coloquei estilo de vida. O cigarro é um fator de risco para a pneumonia, pois diminui as defesas do pulmão. E ali, claro, favorece, né, ao adoecimento, né? Está mais suscetível a bactérias, por exemplo, né? Segundo fator, botei três aqui, né? Segundo fator que eu identifiquei são as condições socioeconômicas, sociais e econômicas. Vamos ver aqui? A alimentação. Veja que eu não coloquei alimentação junto com estilo de vida, porque a dieta dele não é porque ele quer, por exemplo, ali, se fosse a questão de dieta, de comer muito salgadinho, tomar muito refrigerante, ali é uma opção também. Então, por isso que eu não coloquei, apesar de que dieta lá no texto está junto com estilo de vida, no caso do José aqui não, não é porque ele quer só comer arroz e feijão, é questão econômica. Então, eu trouxe tirei do estilo de vida, porque não foi a opção dele. Se fosse uma pessoa que usasse muito refrigerante, né, é, muita alimentação irregular, aí sim, né, independente da condição financeira da pessoa, seria um estilo de vida. No caso do José, não. Então você vai trazer condições socioeconômicas. A alimentação é irregular, com poucos nutrientes. Quando eu digo irregular, porque ele leva marmita para a obra. Então, é um alimento que vai estar frio, né, que pode inclusive ter lá outros agravantes, né, do decorrer do tempo, né, que vai prejudicando o alimento, né, falta de conserva. E com poucos nutrientes. Isso porque fala que não tem carne, então, com certeza, baixa caloria. Aí eu disse, além das condições de moradia e higiene precárias, prejudicam toda a família. Então, eu citei três coisas aqui, ó. Dentro do fator condição socioeconômica, eu disse, a alimentação é irregular, né, com poucos nutrientes, que isso prejudica, causa o emagrecimento dele, além de condições de moradia, que é também uma questão social e econômica, né? Ou seja, ele tem uma casinha muito simples, com dois cômodos, higiene precária, porque o banheiro é fora, né, da casa, né? O banheiro é uma área recuada, então a higiene é precária, inclusive porque também não tem água encanada, não tem saneamento. Isso prejudica toda a família, não só o José. Também aspectos ambientais, eu citei como terceiro fator que prejudica ali a saúde do José e da sua família, que é a falta de saneamento básico, né? Isso é diretamente questão ambiental, não é só socioeconômica, porque o José, mesmo que tivesse boa condição econômica, financeira, pudesse comprar carne, pudesse se alimentar bem, né? Mas se no lugar que ele mora não tem água potável, aí ele estaria também em uma situação vulnerável, não por uma opção dele, digamos assim, mas porque é algo ambiental, é algo que afeta não só a família dele, mas os demais também da comunidade. Então, a falta de saneamento básico agrava ainda mais a situação de vulnerabilidade de José e da família. Aqui é o texto que eu coloquei. Eu vou ler agora para a gente concluir, né, sem fazer intervenção, mas é bom que você seja assim detalhista por tópicos, né, para ficar melhor o texto. Quais são os fatores que prejudicam? E você vai relacionar abaixo. Aí eu disse: os determinantes que podem ter contribuído para o adoecimento de José estão ligados a três fatores importantes, a saber, um, estilo de vida. O cigarro é um fator de risco para a pneumonia, pois diminui as defesas do pulmão. 2, condições socioeconômicas. A alimentação é irregular e com poucos nutrientes, além das condições de moradia e higiene precárias que prejudicam toda a família. E três, os aspectos ambientais. A falta de saneamento básico agrava ainda mais a situação de vulnerabilidade de José e da família. Excelente, espero ter te ajudado. Veja que de todos esses aqui, ó, José, comparado ali com a sua esposa e os filhos, o que ele tem de diferente? O cigarro, que é mais ele, como diz aqui, que é ele, que é o fumante, mas pode prejudicar a esposa, os filhos, ele fumando dentro do ambiente também ali da casa, da moradia. Então, aqui também pode prejudicar os demais. A alimentação é irregular, a dele é irregular. Imagina-se que também da família seja. Se ele não tem dinheiro para comprar carne, não leva carne ali na marmita, então também a família não deve ter. Então,
São coisas aqui que quase tudo impactam todos os moradores da casa. O cigarro, menos para os outros, né? Mas também não estão livres do risco, especialmente se o José fuma também no ambiente, da casa. Aí você vai e envia, né? Comenta e envia esse texto. Ou um texto parecido, né? Claro que você vai fazer com suas palavras, né? Mas aqui tem motivações importantes.